Olha só, pensa nisso aí. O homem representa nessa criação uma erva que, plantada na madrugada, murcha pela tarde. Eu quero que você pense numa plantinha que você plantou na noite de ontem. Aí, quando deu 4:30 da madrugada, ela apareceu na terra. Aí você foi lá, olhou ela de manhãzinha, 8 horas, você olhou ela, ai que bonitinho, plantei ontem, já nasceu hoje. Aí vai chegar de tarde e murchou. É assim que Deus olha para nós. Nasceu de madrugada, ninguém viu. Morreu de tarde. Tão breve. Nossa duração é tão breve aqui. É tão pequena perto do Deus eterno. Isso deveria nos deixar amedrontados, porque Ele tem todo o poder para antes da tarde retirar a erva do campo. Então, tem erva que não chega de tarde, irmão. Tem erva que chega de manhã, Deus já corta. Mas eu fico pensando se nós pensamos assim. Isso é pensar em eternidade. Isso é pensar que alguém eterno quer que a gente seja como o ribeiro, como a árvore plantada junto ao ribeiro, em que as folhas não murcham. Olha o contraste com o justo, né? O justo, ele é a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que a fruta dá no seu tempo certo e as suas folhas não murcham. Em contraste com a humanidade pura e simplesmente, a humanidade revestida de eternidade, ela é outra. A humanidade pura e simplesmente é isso aqui. Plantou, morreu. Agora a humanidade revestida de Cristo, ela é plantada junto a um ribeiro de águas. Não murcha. É lindo o contraste. Deveria nos deixar alegres, né? Deveria nos deixar pensando assim, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor me plantou e hoje eu creio que eu não vá mais murchar como as plantas, né? E Deus faz essas alegorias de fazendeiro muitas vezes, né? Ele fala, né, que ele vai pegar um dia, ele vai cortar o joio, vai queimar o joio, mas ele sempre tem uma fala de eternidade com relação ao trigo, com relação ao carvalho, que nós somos carvalhos de justiça, com relação à árvore plantada junto ao ribeiro. 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados diante de ti, verso 8, puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Semana passada eu falei aqui, ou não falei para alguém aqui embaixo, né, sobre uma literatura que o Marcos me emprestou, interessantíssima, do Eugênio Peterson, falando sobre Jonas. E aí eu estava lendo que a palavra que diz que Jonas fugiu da presença de Deus, tá? Jonas fugiu da presença de Deus. Mas é interessante porque a palavra presença no livro de Jonas é face. Interessante, né? Jonas foge da face de Deus, ele foge de olhar para Deus face a face. Então, ao olharmos para o Senhor face a face, a nossa iniquidade, nossos pecados ocultos, eles são revelados. Olha só, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. E isso é interessante porque tem coisas que nós não queremos contar. A verdade é que se fôssemos fuçar aqui, um ou outro aqui, pudesse dar uma catucada na mente de cada um, no coração de cada um, tem coisas aqui que existem 1000 motivos para nós não contarmos. Tem coisas aqui que ninguém quer que ninguém saiba. Verdade seja dita, não é? Mas o problema é quando eu acho que Deus não vê. O problema maior é quando eu acho que Deus não sabe. Esse é um problema muito sério. Moisés está dizendo assim, ó, não dá para não ver. Eu acho que tem um exemplo muito claro disso, que é quando o povo, Moisés está recebendo as tábuas, eu imagino Moisés todo alegre, né? E ele está instituindo Arão, né, para sacerdócio. Ó Deus, Arão, eu escolhi o Arão. Deus é demais, né? Senhor, eu vim aqui, trouxe aqui as tábuas que o Senhor mandou, tá, ó, as duas aqui na tua mão, e eu escolhi Arão. Deus, amém. Arão. Aí Deus escreve, e Moisés ouve uma zoeira, né? Aí Deus fala, olha só, eles já se desencaminharam. Desce, porque já está tudo solto. E quem é o cara que deixa? Arão! Deus está lá em cima com Moisés e está falando, ó, lá embaixo eles já perderam tudo. Você imagina
todo mundo pelado, dançando, se atracando. Chega Moisés assim... Tipo, manda beber o ouro, miserável. Ele manda derreter o ouro. O pessoal beber aquele troço em pó, bebe, miserável. Você imagina que Deus está lá com Moisés e está vendo o povo. Nossos pecados ocultos são vistos por Deus a toda luz. Isso é assustador. Deixa eu lhe contar uma experiência que eu tive ontem. Talvez uma das últimas experiências, assim, a níveis sobrenaturais, muito forte que eu tive ontem. E ela foi tão forte que eu mudei de opinião em relação a algo, para você ter uma ideia. Eu estava num ponto de ônibus, chegando para o meu penúltimo ônibus. E aí, quando eu cheguei, não, pro último, em Cabo Sul, na praça, veio uma voz na minha mente falando assim: você quer ver suas filhas? Você acha que gostaria de ver suas filhas crescendo? Com a minha mente, voz da minha mente. Falei, que é isso, maluco? Fiquei olhando para os lados para ver se tinha, né, o chuta-lata, o capiroto, ele estava ali jogando alguma ideia. E veio de novo. Poxa, tem pais que não veem suas filhas crescendo. A coisa foi nesse nível. Eu falei, site. Peguei, site reto. Entrei no ônibus com as bolsas de conta e tal. Aí veio uma senhora enorme, assim, uma senhora cheia de bolsa, gordinha, assim, sentou do meu lado. E eu fiz, irmãos, o que eu faço há 8 anos da minha vida. Peguei meu livrinho da mochila, abri o meu livrinho. Eu faço só 8 anos. E nunca aconteceu o que aconteceu ontem. A mulher chegou e falou assim, sabe aquela mulher falante? Meu filho, ai senhor, você é educado. Meu filho, você me desculpa eu atrapalhar, mas eu li numa reportagem científica sobre ler em ônibus. E ler em ônibus, ela falou o nome da doença toda. Parecia que ela era cientista. Dá isso, dá isso, dá isso, dá isso. E olha, ler é uma benção. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Você desculpa, tá? Eu falei, eu olhei, irmãos, foi muito sério. Porque quando eu recebi aquela voz mental no ponto, eu falei, uma das últimas coisas que eu falei antes de subir no ônibus foi, que coisa estranha, Senhor, nada a ver. E quando eu entrei, aquela mulher se senta para falar o que nunca ninguém disse em 8 anos. Aí você vai falar, coincidência, caramba. Porque se ela tivesse dito isso sem que eu tivesse o pensamento, ou a ideia que Deus colocou naquele momento, eu não teria acatado como eu acatei. Quando a mulher falou isso, terminou, ela não falou com mais ninguém no ônibus. Ela estava super falante. Aí chegou, terminou de falar comigo, parece que ela deu uma mensagem. Estou calminha. Eu cagado, fechei. Senhora, não, eu agradeço o seu cuidado. Guardei. Meu Deus do céu. Talvez você possa achar assim, coincidência. Eu não acho que foi. É impossível ter tido aquela linha de pensamento que eu nunca tive, falando na minha mente, com a minha voz, com a minha própria consciência, e aquela mulher ter falado o que ela disse. Ela poderia ter dito o que ela disse em qualquer outro momento, menos ontem, menos 37 segundos depois da linha de pensamento que eu tive. Não faz sentido. Nenhum ateu poderia me dizer isso. Ninguém explica a Deus. Não! Não era isso que eu queria dizer. Não era isso. Isso foi um lápis. O que eu gostei. Sai lá. Aí, ó. Tá doida pra cantar essa música aqui? Tá pedindo. 3 vezes que ela já pediu. Falei, a graça de Deus não basta? Aí o que acontece? Sincero, você acha que foi por acaso? Tem como. Só posso crer em Deus. Eita, aí, ó. Essa moça falou isso contigo? Subindo no ônibus. Tá, mas me desculpa a minha ignorância, mas qual é a correlação entre ela ter falado e... Ela falou que as pessoas que leem em ônibus podem acabar tendo descolamento de retina, podem ficar cego e coisas assim. Ela foi específica em todas as... Não, Marcos! Foi 35 segundos depois que eu subi, Marcos.
Agora ele sentiu o peso. Aí ficou sério, né? André, hoje eu não lendo o mesmo livro, não? Hã? Hoje eu não lendo o mesmo livro. Não é o mesmo livro, não. Pô. Vai pra lá. Só não entender as mulheres. É a mulher que eu conheci nesse livro. Mas foi bom. O livro... Como entender as mulheres, o livro. Aí, bate aqui, foi perfeito. Eu acho que foi Lucas Macena. Foi ele que disse? Mas é difícil entender a mulher. Olha só. Não, peraí. Ele dizendo. Ô Macena, você está corrompendo. Depois da lógica modal. É a lógica modal explicação. Gente, vamos ouvir. Pode falar. Lê no trem, pode? Eu acho que é melhor você perguntar essa senhora. É por causa do balanço. O Seu olho trem tenta balança acompanhar. Aí você pode. o trem não balança mais. O trem não pega mais Ali em perto. casa, André, no banheiro, André. Essa questão de descolamento O trem é mais parado. de ônibus, ele nunca estabiliza, ele fica assim. E a tua visão, ela tem que estabilizar. Cara, eu já. Estabilizar. Marcos, um monte de gente já me deu esse conselho. Eu tava de cabeça duríssimo mesmo. O trem não, o trem ele já é mais Estável. É, mas estável. Eu acho que eu fiquei assim, eu tô dividindo isso com vocês porque foi muito forte e foi muito terrível. É, não tenho pra onde ir, eu só tenho que acatar. A minha esposa, né, eu já tinha te falado. Né? Falei, Dani, não é subestimando a sua capacidade não, de forma alguma, mas muita gente já me falou isso. Só que como eu não tenho problema de vista, eu não tenho dor de nada, não tem, a gente subestima. É bem compensação. André, tem um caso famoso. Fala aqui quem levantou a mão. Eu ri, né, cara? Eu li também se você tá olhando a Bíblia. Eu tava lendo um livro, que era o livro que ele me emprestou, do Eugênio Peters, sobre pastoreio. Gente, eu queria dizer a vocês que o Marcos não empresta livro, ele dá. Eu vou emprestar o livro pra... Eu vou emprestar o livro que pode ser um livro também. Eu empresto, aí vem uma senhora do seu lado. Não, seguindo a ordem do ele é franciscano. Tem que dar o livro. Olha, eu tive essa experiência com Deus e ela não é de forma alguma maior do que as minhas experiências quando eu leio a Bíblia. Eu quero deixar isso claro porque existem pessoas que acham que essas coisas são superiores, como ontem você fez um devocional comigo a nível desse tipo de ação. A palavra de Deus é a revelação final de Deus. Essa experiência ela não me tornaria mais salvo ou menos salvo, mas Deus queria me preservar de alguma forma, fazendo um agir de um modo específico na minha vida ontem, e eu acato o que Deus disse e eu entendo que o que Deus está querendo fazer é cuidar de mim para que eu possa... Eu acho que ele foi assim bem enfático ao falar assim: você quer ver suas filhas? Sabe, você quer continuar vendo suas filhas crescendo? Como seria se você... visão, né? Como seria se você ficasse cego? Falando essas coisas assim, isso durou 1 minuto de perguntas retóricas assim, e eu achei aquilo muito estranho. Minha mente nunca pensou em ficar cego, eu nunca pensei em ser cego, eu nunca pensei em ficar cego, não imaginei cego, eu nunca parei para refletir sobre ser cego. E naquele momento, num ponto de ônibus, Deus me reflete sobre a cegueira e uma senhora fala sobre isso. André, eu posso te marcar numa reportagem? Tem uma pessoa famosa que teve descolamento na rede. Não, Marcos, eu tô satisfeito. Fique tranquilo, eu não vou acatar. Eu não vou deixar de acatar, não. Mas pode mandar. Mas eu juro pra você que eu entendi. Hoje de manhã eu fiquei tentado, mas eu orei. Aí fiquei orando. Orei pelo Porsche hoje. Né? Podcast, eu vou encontrar um jeito. Audiobook. Cara, eu vou pegar o Cid Moreira lendo a Bíblia e eu vou ouvir. Vamos lá. 9 continua com a ideia: pois todos nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70, ou em havendo rigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Aqui está dando uma datação para
para quanto tempo o ser humano vive em geral, embora a gente viva menos e alguns vivam mais, alguns poucos. O que Moisés talvez está querendo nos chamar a atenção é de que às vezes nós vemos as pessoas com 70, 80 anos e nós achamos assim, pô, tá longe, né? Vai chegar um dia que talvez eu tenha essa idade. Só que o tipo de ser humano que você está construindo hoje, independente da sua religião, da sua fé, ele pode vir a chegar a 80 anos. E Moisés está dizendo que quando você tiver 80 anos, você vai refletir sobre as coisas do passado e vai perceber que elas não eram tão excitantes assim. Você vai perceber as coisas do passado que elas não eram tão assim, de que aquelas preocupações não eram tão graves, de que aquele problema não era tão problema. Acho que o que Moisés está querendo dizer é o seguinte: no fim das contas, você vai ver que a nível humano é muito cansativo. É tudo só a mesma coisa. Salomão também disse coisas semelhantes quando disse assim: os rios vão para o mar e o mar não se enche, os olhos não se cansam de ver. Então é como se fosse assim, você chega numa etapa da vida que você vê alguém gastando tempo, força e batendo de frente com algumas coisas e fala assim, cara, que desperdício de tempo, né? Às vezes eu vejo isso quando algumas pessoas estão discutindo por assuntos mínimos, discutindo de rachar, discutindo de não ter amizade mais com a outra, e nós vemos que são assuntos mínimos, mas parece que o assunto toma uma grandeza. E Moisés está querendo nos dizer que, olha, vai chegar 80, 90, você vai olhar para trás e vai ver que foi tudo canseiro e enfado. Não é que Moisés não tenha riqueza e alegria para passar e dizer assim, não, mas Deus fez muitas coisas, eu vi muitas coisas. Mas Moisés está querendo dizer assim, olha, não é o que você está pensando, porque você está vivendo coisas e elas parecem ser o máximo, mas elas não são. Mais à frente diz no 11, né? Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Aí tem uma explicação legal aqui para o 11. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Eu acho que não. Mas essa coisa de quem conhece o poder da tua ira, isso está ligado com o verso 9, se é possível que vocês olhem de novo. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Quem conhece o poder da tua ira? Eu não sei se Moisés está querendo ser tão enfático com a ira quanto ao tempo, mas a ira aqui eu poderia pensar em palavras como o aspecto de que todos nós, quando nascemos, somos filhos da ira, estamos sob debaixo da ira de Deus. Enquanto não recebemos a Cristo, estamos embaixo da ira de Deus. Nós estamos à mercê desta ira, porque Deus está irado com os homens, porque eles se tornaram rebeldes a Deus, seu Criador, seu Pai. Então nós pecamos contra Deus e a ira de Deus permanece em nós enquanto não recebemos Jesus Cristo, que tomou sobre si essa ira. Embora um dia o julgamento seja inevitável a toda a raça humana, nós estaremos longe da ira vindoura, né? Isso é uma frase do livro do Peregrino. Quando o peregrino começa a sua jornada, o evangelista diz a ele, fuja da ira que virá. E aí o peregrino foge para a cidade celestial. Fuja da ira que virá. Nós temos pouca noção de que tipo de ira é essa. Às vezes eu vejo os flagelos que Jesus Cristo fala que a humanidade vai passar. Às vezes a gente lê o Apocalipse, ou a gente vê desses filmes, sabe, de Apocalipse, filme de acabar tudo, de que caiu 2012, fim do mundo, aí ET. A gente olha essas coisas todas e parece que vai ser assim, mas eu não consigo imaginar, né, já passando pro Diego, eu não consigo imaginar que Deus faça a ira dele conforme o homem imagina a ira, porque eu imagino que Deus pensa na bondade de um modo que o homem não consegue pensar na bondade, e também que Deus pensa na ira de um modo que o homem não alcança a ira. Então eu imagino que tanto a bondade de Deus quanto a ira de Deus são inimagináveis. Portanto, a ira que a gente vê nos filmes de destruição, ela não é nada. E Apocalipse ainda fala do lagar, do lagar. Sabe o lagar, aquele negócio que pisa vinho? Sabe, o lagar de pisar vinho? Fala que Jesus Cristo vai vir e vai pisar nesse lagar, essa ira, essa fúria vai ser derramada como quem pisa na uva para fazer vinho. Você imagina um Deus irado de Jonathan Edwards, um Deus irado pisando na rebeldia humana. Fuja da ira que virá. Moisés tinha noção dessa ira, ele viu várias cenas onde Deus consumiu o povo, engoliu o povo, rachando o chão, a tribo de Corá sendo engolida, os filhos de Corá lá, sobrando os filhos de Corá, a família de Corá toda indo para baixo, serpentes abrasadoras picando as pernas. Deus viu, Moisés viu Deus agindo com rigor e justiça. Aqui falou de ira, da ira de Deus, eu estava na palestra lá do Adalto Lourenço, ele falou muita coisa assim acerca do universo e tudo mais. E duas coisas lá que eu queria falar aqui a respeito do que ele falou
do universo é de que uma, por exemplo, é do planeta Júpiter. Ele é um grande aspirador de pó que a gente tem no universo. Porque é por causa dele que a Terra não é bombardeada por meteoros tão grandes, por exemplo. A Terra ela chega a ser bombardeada por meteoros 11 vezes por dia, a gente não sabe. E dessas 11 vezes, assim, são meteoros pequenos que se dissolvem quando eles entram na nossa atmosfera. Mas Júpiter, ele é atingido cerca de diversas vezes por meteoros que causam buracos nele, cuja Terra cabe às vezes o dobro da Terra dentro dele. E às vezes, assim, isso some rapidinho lá em Júpiter. E outra coisa era acerca de que existem diversos universos que estão explodindo. Às vezes um universo se choca com o outro e explode. Galáxia ou universo? Galáxia. Uma galáxia se junta, que se aproxima da outra e explode. E assim, é coisa de que a gente tem de pensar, por exemplo, por que isso não está acontecendo aqui? E ele apontou uma coisa que é a Terra está morrendo. Nosso universo está morrendo, ele está em decadência. E cara, essa questão da ira de Deus, cara, ela virá. Até assim, tem provas científicas acerca do universo, de que o universo está morrendo. Então assim, essa ira virá um dia. E eles provam científicas. Penso no que você falou. Você já pensou o que seria o choque de uma galáxia com a outra? Isso é um evento. Não é? Não dá pra mim. Eu não sei se eles visualizam isso, mas eu sei que deve ser um negócio. Planeta com estrela, pá, sei lá como é isso. Mas eu fico pensando em como Deus pode, de forma tal, ser irado contra a nossa espécie e que isso seja mais do que uma galáxia bater na outra. A coisa vai ser num nível, entendeu? Não é Hollywood, não é Hollywood. E eu acho que quando nós lemos isso, nós podemos ter certeza, não sei se vocês sabiam disso, mas Moisés tinha algumas certezas, a gente pode ter algumas delas. Moisés deve ter estado com Deus numa ambiência muito, muito fantástica, porque eles foram há pouco tempo ver o topo do Sinai e viram que todo o topo do Sinai, a mais ou menos cerca de 50 metros até o alto, é todo derretido. Não é vulcão. As pedras são derretidas. Todas elas estão onduladas como se um maçarico gigantesco as tivesse vergado. Eu não sei se Moisés percebia isso, mas eu posso imaginar coisas como a presença de Deus destruindo aquele núcleo alto do Sinai ali. Você imagina isso? E a gente está aqui conversando sobre Deus, sobre Moisés. O que esse Moisés não viu? Como era estar ali? Ele está escrevendo para dizer o seguinte, ó, 11. Quem conhece o poder da tua ira? Eu acho que nem ele mesmo, Moisés, poderia conhecer toda ou parte, ou minimamente a ira de Deus. Mas ele está ressaltando quem é que pode, de fato, conhecer até que ponto o Senhor chega quando estabelece o juízo. Será que é possível quando a gente chegar no juízo, no dia do juízo final, não, depois do dia do juízo final, digamos, por exemplo, que a gente chega e encontra, por exemplo, Moisés. Aí ele vai lembrar das coisas que aconteceu ou ficou aqui na terra mesmo? Todo o conhecimento do mar se abrindo, coisa assim do tipo. Eu lhe daria três respostas possíveis a favor de que vamos lembrar. A primeira é de que tem um trecho em Apocalipse que os santos clamam: Senhor, até quando? Até quando não vingarás? Até quando não darás cabo dos ímpios? Os santos em Apocalipse clamando acerca de que Deus faça justiça pelo sangue derramado sobre a vida deles. Tem também aquele trecho onde Jesus se relaciona com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Ao que parece, Jesus está conversando com Moisés e Elias, que são reconhecíveis por Pedro, Tiago e João. O que eu posso pensar daquele momento? Ou Jesus falou o nome deles, certo?
Ou eles falaram entre si, não é Elias, não é Moisés. Alguma coisa ali fez perceber, porque eles não sabiam o visual desses homens, de que aqueles dois eram Moisés e Elias. E fico pensando em Romanos capítulo 2, onde diz que Deus nos julgará segundo a consciência, segundo a nossa consciência acerca do que sabemos. Consciência, ou seja, nossos pensamentos. Não consigo imaginar Deus nos julgando pelo que fizemos e quando a gente vai para o céu a gente tem a memória apagada. Então fomos lobotomizados? Não acredito. Eu acredito que Deus, ele, assim como a gente às vezes tem uma cicatriz, põe a mão, não tem mais dor, as nossas memórias serão cicatrizes sem dores da nossa vida aqui. Tem a questão também, Jesus fala acerca de Moisés. Moisés viu meu dia e regozijou. Sim. É o rico Lázaro. Excelente. Verdade. Lembra que tem irmão? Lucas 16 fala do rico, do Lázaro. Isso. Embora talvez seja uma alegoria, ela traz verdades profundas, como o fato dele lembrar o nome do Lázaro, lembrar o nome do... Tá no inferno, o cara tá queimando, o rico tá queimando. Mas ele lembra o nome do Lázaro, ele lembra o nome de Abraão, ele consegue identificar a personalidade de Abraão, ele consegue dizer que tem família que não morreu ainda. Eu não tenho nada a favor de que a vida eterna, tanto no céu ou quanto no inferno, na vida eterna com Deus ou sem Deus, seja uma vida de memórias apagadas. Mas eu não acho que a memória, entre aspas, vai ser apagada. É mais na questão, por exemplo, pecaminosa, por exemplo. Porque, por exemplo, muita gente, aquele que tem muito conhecimento, tem muito pensamento. Quando a gente fala uma coisa, de duplo sentido, a pessoa pode pensar a coisa certa, também pode pensar a coisa errada. Aí eu acho que quando a gente for pro céu, a gente não vai mais ter essa visão mais pecaminosa, mas sim, o nosso corpo cheio do galardão, a gente possa ter uma nova visão, só apenas do que é certo, não lembrar, por exemplo, do que não do que eu comi há 3 dias atrás, mas sim do pecado, porque eu cometi aquele pecado, para eu não pecar de novo. Vê se eu entendi. Eu acho que a tua posição tem mais a ver com uma inclinação, uma disposição do nosso coração para pecar. Por exemplo, tem coisas que eu nunca penso, cara. Por exemplo, eu não penso mesmo num ser humano casar com uma árvore. Eu acho estranha a ideia de alguém andando com uma árvore na rua, então carregando. Sabe, eu não consigo entender. Deixa eu tentar jogar a minha ideia. Eu não consigo assumir isso como uma possibilidade, você tá entendendo? Me soa... Eu acho que o pecado será mais ou menos assim. A gente entende ele cognitivamente, mas a gente não olha para ele como algo que possa ser... Não atrai, não faz sentido. Eu acho que Deus não vai apagar de nós memória alguma. Na verdade, eu acho até que Ele vai reativar. Mas eu creio reativar no sentido de podermos lembrar, de fato. Mas eu não consigo ver nem Deus apagando memória e nem nós inclinarmos ao pecado. O pecado vai ser retirado daquela atmosfera de dentro de nós, principalmente. Entendeu? Já não há pecado diante do Senhor enquanto Ele, mas nós não teremos essa afeição pelo pecado, esse desejo pelo pecado. Entendeu? Eu tô doido para isso. Às vezes eu me irrito com meus pecados. Assim, eu os cometo e logo em seguida eu me puno como se me martirizasse aquilo. Né? Romanos 7. Agora vamos para um texto de Russell Shedd. Ele está na página seguinte, que é o foco geral. Russell Shedd vai trabalhar aqui o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu vou ler o texto do Shedd. Essa peça poética de Moisés concede preciosas lições a todos os que perceberam que somos mal orientados se não buscarmos instrução do Senhor. Uma vez que o profeta foi inspirado por Deus, estamos certos que essa orientação não pode ser encontrada em nenhuma outra escola. Isaías prometeu e Jesus repetiu que Deus ensinaria aos que seriamente desejassem matricular-se em sua escola, porque ele faz uma alegoria aqui de escola, o texto é bem mais amplo. É uma oração que articula esse pedido: ensina-nos a contar os nossos dias. O tempo não para, ele passa. Alguns se preocupam com o envelhecimento somente quando os anos já se passaram. Não ouviram a advertência do pregador. Podemos ler juntos?
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo o seguinte, de que nós devemos pensar no futuro, no sentido da velhice, antes que a velhice aconteça. Nós devemos pensar nos 25 enquanto temos 15. Isso não é ansiedade. Isso é um planejamento sadio de algo que você sabe que pode acontecer caso a sua escolha seja errada. Então, escolhas erradas vão dar em futuros errados, sim. E de que quando eu não penso em Deus hoje, certamente eu não consigo voltar no tempo, eu não consigo reconstruir coisas que eu poderia ter feito com aquela idade. Paul Washer, a qual devemos orar aí, mas soube que existem indícios de que ele melhorou, ele sofreu, acho que um infarto, não é isso? E ele está melhor agora, né? Parece que foi bem assistido medicamente. Tá? Então, o Paul Washer, ele falou que quando ele tinha a idade de 20 e poucos anos, a sua conversão foi uma conversão muito forte. O pai dele morreu nos braços dele enquanto ele era jovem, família abastada, norte-americana, acho que da fazenda, eles tinham propriedades. Ele viu o pai morrer, quando ele foi para a universidade, se enturmou com alguns cristãos, ele se converte, pai, tá? E ele falou que logo ele foi para as florestas equatoriais ali, Peru, Bolívia, acho que foi Peru, e ele ficou lá por cerca de 10 anos, e ele ficou servindo como missionário, e ele viu gente morta, ele viu gente pelo chão, ele viu gente morrendo em guerrilha, ele foi pregar em vilarejos, comeu mal, dormiu mal, por 10 anos ele estabelece a sua vida missionária, e ele fala numa das suas pregações que louva a Deus por aquele tempo, porque ele não poderia fazer isso hoje com a constituição física que ele tem. Ele não poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Tá claro? Então hoje nós podemos fazer coisas que não vamos fazer no futuro, porque nossa constituição física impedirá. O seu Chad fala isso também, de que ele serviu como plantador de igrejas, missionários em muitas localidades, mas que ele chegou um momento que o corpo dele já não acompanhava determinadas linhas de trabalho e ele precisava agora ser um ancião, um orientador, um pregador, mas ele não conseguia fazer mais as mesmas coisas, o corpo não ia. Agora eu vejo aqui, olhando para nós e olhando para dentro de nós, temos asilos, hospitais, pregações, ruas, evangelismos, mas nós ficamos em casa. Nós não damos conta de que deveríamos servir a Deus com toda a intensidade da nossa vida nesse momento, por causa desse tempo onde a saúde é mais fácil de ser requerida do que lá na frente. Hoje temos uma saúde que não vamos ter igual. Não vamos ter, mas eu estou pensando que eu vou ser doente? Não, só estou dizendo que nós não vamos ter a estrutura que temos hoje. E o que a gente faz com hoje? Espera o amanhã. O ano que vem eu começo. Semana que vem eu vou. Mas hoje tem. Não, hoje não. Eu não vim preparado. Sabe? Nós vamos dando essa série de desculpas. Eu começo a ler a Bíblia ano que vem. Eu começo a discipular uma pessoa, a ser discipulado, a ser orientado, a orientar. Sabe onde eu vejo isso tudo? Eu vejo que não olhamos para esse... Olha de novo. Lembra do teu Criador. O que é lembrar-se do Criador? É lembrar de um estilo de vida intimamente doador e ligado àquilo que Cristo é e Cristo é digno de receber. Então, irmãos, quando nós olhamos para o futuro, eu acho que o maior arrependimento que alguém pode ter, se ela se converte no futuro, é dizer para si mesmo ou para alguém, falar assim, eu não servi a Deus com intensidade quando eu tinha 18, 15, 12, 16. Eu sabia quem Ele era, mas eu ofereci qualquer coisa, qualquer tempo. Eu ofereci, às vezes eu vejo gente que quer namorar ou que namora, não conseguindo guardar um tempo de santidade, de devoção a Deus no namoro. Eu fico pensando assim, caramba, vai durar 1, 2, 3, 4 anos. Mas a pessoa quer transar, ela quer o corpo do outro, ela não quer esperar um tempo onde as coisas vão fazer sentido para Deus e para ela. Elas querem o tempo delas. E nós somos assim em vários aspectos. Eu vou falar algo assim que eu falei numa sala de aula e os alunos ficaram escandalizados. Eu falei assim, você acha mesmo que todo mundo é para fazer faculdade? Claro que não. Claro que não é. É lógico que nem todo mundo vai fazer. E eu vou mais além. É lógico que nem todo mundo tem que fazer. Mas qual é a pressão da sociedade? Fala aí. Tem gente aqui que Deus está mandando fazer seminário. Tem gente aqui que Deus está mandando ser pastor. Tem gente aqui que Deus está falando assim, faz seminário porque tu vai ser esposa de pastor. E vai precisar ser tão teóloga quanto ele para suportar os pesos do ministério. Mas o que a gente faz? A gente escolhe o caminho de todo mundo. E tem gente que Deus está falando que vai ter vida acadêmica, e vai ser uma vida acadêmica para a glória de Deus. Vai ter gente se convertendo, vai ter professores se convertendo do lado, vai ter aluno se convertendo, vai ter aluno discípulo, vai ter professor que é discípulo dele. Vai ser uma loucura.
Mas tem gente que só quer a vida acadêmica porque ela é legal, sabe? Ela tem status. Tem gente que quer a carreira militar porque tem estabilidade. Você que leu isso aqui comigo, faz sentido esse negócio de estabilidade? Com todo respeito. Você escolher algo por estabilidade é uma mesquinharia muito safada. André, essa questão de estabilidade é tão, usar um termo aí bem a cara do Marcos, é tão falaciosa que até a galera que não é cristã está começando a perceber isso. Que essa nova geração, a geração minha, da Pamela, da Daiane, da gente, assim. Não é a minha, né? Não. É conhecida como a geração dos millennials. Que é a galera que tá percebendo que você apostar em uma coisa, que tipo assim, esse trabalho vai ser pro resto da minha vida, já tá começando a perceber que isso é furada. Por isso tá começando a arriscar mais com negócios e esse tipo de coisa. Até quem não é cristão tá começando a perceber que isso, estabilidade, é uma furada. E é triste quando a gente vê um irmão na fé falar assim, não, cara, se eu passar por essa prova eu garanto minha vida, se eu fizer isso eu garanto minha vida. Sabe essas coisas que as pessoas pensam? É estranho isso. É estranho as escrituras, não faz sentido para Deus. E nem pra gente deveria fazer. Onde nós estamos aqui? O que é contar os dias? Olha o que o Russell Shedd fala. Primeiro, tá lá no meio da folha, a segunda folha. Primeiro, show? Somente Deus conhece quantos dias restam da nossa vida. A fala dele é forte, né? A certeza da morte é inegável. Igualmente certo é o fato de que ninguém sabe em que dia ela virá. Deus, aí ele trabalha com o conceito de escola, né? Brincando com a palavra de escola. Nosso professor supremo conhece todas as coisas, marca a carga horária da escola da vida. É ele quem assina o diploma e reprova os alunos. Olha, Russell Shedd morreu e eu vou te falar, hein? Para a glória de Deus. As palavras dele nas vésperas de morte, vai lá no YouTube, são de deixar você mais crente. Você ouve e fala, eu preciso morrer como este homem morreu. Ele falando ele falando assim, ele pregando, o cara tu vê que o câncer já tomou de tal forma que você vê já as manchas, sabe? Tem gente com câncer às vezes, fica com o corpo, até a área onde não tem câncer, por causa da químio, o corpo fica deteriorado. Você vê que ele já tá assim, né? Ele tá falando, porque como dizem em 1 Coríntios, tem velho que não precisa nem estar com câncer, já tá... E o cara tá em 1 Coríntios... É verdade, tem velho que não precisa ter câncer, meu irmão, já tá reclamando. E o cara tá falando, e falando, essa dor aqui não é nada, eu sofri pouco, sofri nada. Isso aqui não é nada. E ele fala a frase clássica, eu tô desmamando da vida. Aí acaba tudo. Aí eu olhei, primeira vez que eu vi o vídeo, eu parei para pensar na minha ansiosa solicitude pela vida, na minha necessidade de afirmação pessoal, de elogios, de passar, de fazer, sabe? E às vezes eu chego em casa e eu estou me policiando muito quanto a isso. E alguns já devem ter percebido. O celular vai ficar dentro da mochila. Deixa as mensagens lá. Alguém já teve problema com isso aí já, né? Tentou falar comigo. Ele fica lá. Quando dá umas 11h30 assim, eu dou uma abrida assim. Tem fulano, respondo um, outro. Não dá tempo aqui. Respondo um, outro. Aí no outro dia de manhã eu respondo mais algum. Vou na Olivia, vou na Dani, vou na Elisa. Se tiver alguém lá em casa, eu dou prioridade à visita, sabe? Vida, gente. Às vezes, cuidando de pessoas, eu fico pensando assim, caramba, eu acho que eu não estranharia se Deus me tirasse do trabalho secular, porque hoje eu me sinto tão feliz de trabalhar com pessoas. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, queridos, porque eu gosto muito de dar aula. Eu me faço em sala de aula, eu me sinto completo no sentido profissionalmente, eu gosto. Mas hoje eu posso dizer para você que estar com Deus e fazer a obra dele superou esse negócio. Eu realmente estar aqui, ouvir uma pregação, sentar e ouvir uma pregação, não é só falar, entendeu, irmãos? É também estar diante de um orador, nos regozijando com a palavra dita, pregar, falar com o ímpio, sabe? Isso parece que criou um sentido, um significado muito profundo. Mas demorou anos. Eu não queria ficar na dependência de Deus. Não queria que tipo assim, caramba, e aí? Tem salário? Entendeu?
E hoje eu acho que, ao falar isso, eu não me sinto hipócrita. Se Deus tivesse que me tirar do trabalho secular, no sentido de dar aula, e me colocar à disposição plena, 24 horas por dia, para aquilo que é a obra dele. Mas demorei a pensar assim. Achava que era, não, mas tem gente que Deus usa para isso, para aquilo. Mas eu vejo assim, que quando a gente fica com esses discursinhos, sabe? Não, André, mas tem gente que Deus também trabalha a área acadêmica. Eu acho que enquanto o discurso não vira assim, quer saber... Lembra da frase? Nasci careca, pelado e sem mente. O que vier é lucro. Então assim, né? Um camarada que eu conheci falava isso. Careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro. Se vier um cabelo, eu sou careca, eu sou calvo. Veio um, tá com um. Eu ia dar voz a ele, mas ele tá conversando aí. Fala. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando você disse que... Deixa eu ver o nome desse cara, porque eu já perdi. Vai ser chefe. Ele morreu como questão. Uma coisa que, ainda nessa questão do mundo secular, é que é o seguinte, que muitas das pessoas acham que quando morre uma pessoa cristã, é uma coisa muito ruim, uma coisa triste. Mas em uma das pregações de John Piper, uma coisa que eu achei interessante que ele disse, que uma tristeza mesmo é quando uma pessoa do mundo morre. Porque você ser bem sucedido na visão do mundo, aí sim é uma tristeza, porque você morre sem Deus. Mas quando você morre, você é bem sucedido na visão do cristianismo, aí sim você realmente você é bem-aventurado. Sim. Sim. E é isso que muita gente desvaloriza nos dias de hoje. Se é bem-aventurado. Paulo falava que o morrer é lucro. E para nós tem que ser lucro, né? Uma curiosidade é que já faz uns anos isso, a Tia Fabiana, para quem não sabe, a nossa líder, ela contou uma história que era não tem aquele programa Show da Fé, que não tem aquela música. Aí era uma história assim, mais ou menos. Que o homem, ele estava pregando o evangelho e ele morreu por causa do evangelho. Aí na hora que ele morreu, que ele ia morrer, os caras perguntaram se ele negava ou não a Jesus. E ele não respondeu nada, ele só cantou essa música. Aí ela disse que era por causa disso que esse programa tinha sido criado, a música desse programa tinha sido criada. Sim, aquela música tem uma história muito linda, aquela do R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu escolhi qual é a história, mas ela é uma história forte e séria, cara. Quem lembra? Quem lembra? Hã? Eles são cristãos, né? Não, eu louvo a Deus. Gostaria de fazer uma irmãos, uma menção honrosa aos irmãos que estão aqui, porque Deus trazê-los em idade menor que a nossa é honra para Deus, porque certamente vão alcançar um entendimento do que nós alcançamos numa idade menor. E certamente, sim, Deus tem um plano para o fato de eles estarem aqui dividindo a palavra de Deus com a gente, e estão nos abençoando também. Porque na idade deles eu não tinha essa visão. E eu fico assim, muito feliz de vocês terem, porque eu fico triste porque eu não tinha. Eu fico triste porque a minha visão de mundo era material e natural, embora minha família dissesse que era cristã. Então continuem lendo a Bíblia, ouvindo John Piper, lendo os pregadores, estando aqui, procurando os mais velhos, porque não adianta nada também não procurar a experiência do outro. Mas assim, olha que maravilha Deus renovando sua seara, sabe? Deus renovando as pessoas. E eu estou muito feliz de vê-los aqui de novo. Mas peço que tragam mais, porque às vezes o incentivo de ver alguém da sua idade aqui é trazer outros também, né? Então, mas tá entendendo tudo aqui? Tá entendendo, tá? Porque se eu usar a palavra difícil, briga com o Marcos. Porque aí... né? Ele é o construto do naturalismo metafilosófico empírico. Só ele que entendeu. Marcos, te amamos. Você sabe que a gente ama. E termina com a minical e entra no gramatical, porque tem que entender o que o Marcos... Bom,
Aí apontando para o teu lado que você perguntou, Gustavo, o que a gente tem aqui? Contar os dias. O que é isso? A civilização ocidental, como o próprio Russell Shedd fala aqui em dado momento, ela abandona a meditação e ela fica com a informação. Tá no gomo de cima que eu não li. A educação secular valoriza informação e inteligência. Ou seja, a educação que nós recebemos na escola, faculdade e outros núcleos, ela valoriza o inteligente, o que era mais informado, mas ela não pauta a meditação. Não existe meditação. A escola não dá tempo para meditar. A escola não permite a meditação. Porque a meditação vai levar a caminhos que não são necessariamente da prova. Mas Deus quer a meditação. Porque o bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então é aquele que lê a Bíblia de dia e de noite. Porque a gente vai ler a Bíblia de dia e de noite, a gente vai se tornar que nem esses caras que quer passar pro vestibular. A gente vai pegar muita informação, sem nunca refletir sobre ela. Deus quer que a gente leia a Bíblia? Sim. Quer que leia substancialmente? Sim. Mas quer que medite, pare para pensar. A gente está meditando aqui sobre o Salmo 90. Se a gente fosse ler ele corrido, terminaríamos em 5 minutos, 3 menos até. Mas estamos meditando, mastigando o Salmo 90. Alcançar um coração sábio. Segundo, no Russell Shedd, os melhores alunos pedem ajuda a Deus para evitar o desperdício de tempo. Dias não contados referem-se a dias não aproveitados, horas em que nada se fez ou não se aprendeu nada de valor. Nenhuma palavra de encorajamento emanou da boca e nenhuma influência sadia impediu alguém de ir em direção a Deus. O homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade. Ou seja, como a Daina estava falando comigo, a gente estava conversando aqui, tem propósito? Isso tem um propósito? Você vai fazer isso? Tem uma direção? Isso vai para algum lugar? Ou é gosto pessoal só? Tá com vontade? Deu vontade. Deu vontade, eu vou fazer. Tem que ter propósito. Parece que os cristãos de hoje, eles têm propósitos rasos, sabe? São propósitos efêmeros, né? As pessoas, propósitos rasos. É como se fosse assim, eu quero casar para a glória de Deus. Amém. O que é isso? É casar com alguém crente. Parece ser muito sábio, mas não é. Eu já vi casamento entre crentes ser julgo desigual. Porque o cara tinha um tipo de comportamento cristão rasíssimo e aquela mulher era uma devota, uma cristã, apontava para Cristo em todas as direções. Mas ela não percebeu que a busca dele e a busca dela eram muito diferentes. Aí não tem como ser glória para Deus. Porque enquanto esse cara tá com muito esforço indo para a igreja domingo, essa mulher tá pensando em missões. Entende o que eu quero dizer? Nossos próprios. Ela vai tentar, e eu acredito que ela vai se esforçar muito por ser uma mulher devota a Cristo, mas ela vai ter impedimentos de que essa própria consciência desse homem não vai na direção de Cristo. Vou mais além, ó. Vou mais além. As nossas roupas, será que elas têm propósito? Será que o modo como eu me visto pode ser para a glória de Deus? Pode ser, parece besteira, mas o modo como eu me visto deve ser para a glória de Deus. Não somente por não ser sexo ou sensual, mas porque aponta para que não o meu visual seja reconhecível, mas Deus, a fala que Ele me dá e o jeito como eu me projeto para o meu próximo. Eu vi um cara, assim, tava muito frio para aquele cara estar sem camisa. Mas ele, definidinho. E aí ele tava com a camisa assim, em cima, andando, celularzinho, todo mundo assim. E ele sem camisa, pra quê? Ele queria ser visto. Então assim, nossa necessidade de ser visto, de ser admirado, de ser observado. Eu vi hoje um gesto tolo. Uma menina colocou, deve ser desenhista, ela passou por mim, ela colocou o desenho dela, parecia que o desenho estava de alguma forma virado para uma parte, mas ela quis questão de virar para outra, para a parte transparente da pasta dela. E ela andava assim. Cara, que tolice! Ela queria que todo mundo que visse ela passar, visse que ela era desenhista. Nós temos isso. Nós temos até um dom que Deus nos dá, nós queremos que seja visto, mas não de modo para a glória de Deus. Mas por que nós temos isso? Porque nós, entre aspas, como você disse na aula passada, porque nós somos seres idólatras. E não somente idólatras, Pedro, eu vou mais além, amamos ser idolatrados. Porque o ser que idolatra somos nós, mas nós também recebemos adoração. Nós gostamos. Quando alguém nos elogia, a gente não somente fica feliz, pois glória a Deus, a coisa está caminhando. A gente requer o elogio. A gente se alimenta do elogio. Tanto é que quando vem a crítica, derruba. Quando vem assim, pô, foi horrível.
Sério? Porque você esperava o quê? Ser reconhecido, ser observado. Contar os dias é meditar. Alcançar um coração sábio é alguém que medita acerca do que deve fazer e só o faz com propósito. Contar os dias é observar a eternidade presente nas escolhas. Contar os dias é ir na direção daquilo que não é provisório, mas permanente. Eu não digo isso com relação a algo de necessidade imediata, mas eu digo isso com relação à própria vida. Contar os dias é esperar os dias sem a ansiedade de quem quer controlar os dias. Ansiedade busca controle, sempre. 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Você sabe muito bem que descia maná do céu para alimentar o povo de Israel, mas Moisés não está pedindo pão. Moisés está pedindo para ser saciado com a bondade de Deus. Do modo como a bondade de Deus achar que deve se revelar. Mesmo na ausência, mesmo na falta do pão. Moisés não pede pão, ele pede benignidade. É como se ele dissesse assim: manda do jeito que o Senhor quiser, porque o que o Senhor mandar é bom. Sacia-nos com a tua benignidade. 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Olha que coisa interessante. Ele tanto admite que Deus é quem nos traz aspectos relativos à fadiga, cansaço e à luta, quanto ele admite também que ele precisa de Deus alegrando ele. Falamos sobre alegria algumas semanas atrás, falamos sobre Paulo ordenar a alegria, e aí vemos que ao mesmo tempo que Paulo pede que nos alegremos, Moisés pede que Deus nos alegre. 16, está acabando. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui tem a questão do confirma aqui, ela tem um aspecto de valida no sentido de Deus, não é para concordar. É para mostrar se de fato era para ser feito isso. É o confirmar de Deus, não é eu fiz, o Senhor aprova, é me mostra se o que eu estou fazendo e vivendo de fato tem parte contigo. Me mostra. Tem gente que não gosta de ser examinada. Cultivem, irmãos, né? Eu gosto de conversar, gosto de ouvir, gosto de ser ouvido, mas eu percebo cada vez mais a necessidade de chegar perto de alguém e perguntar se eu tenho falhado, perguntar se eu tenho faltado quanto. Olha, eu tenho sido presente na tua vida de forma correta, eu tenho faltado com a tua vida. Sabe, irmão, nós temos poucas vezes onde nós permitimos mesmo que alguém nos analise, sabe? Alguém chegar e falar assim, não, mas pode falar. E nós devemos cultivar isso com Deus também. Deus, me esquadrinha. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa ruim, alguma coisa que pode parecer dolorosa para que eu entenda, porque eu não estou vendo, Deus. Mas se tiver que ser doloroso para entender, machuca-me, me fere, sara-me. Né? Às vezes é Deus que infere para que o próprio Deus possa curar, sabe, irmãos? Às vezes alguns machucados têm que ser raspados antes de passar o remédio. E raspar dói. Alguns ferimentos, por exemplo, alguns tipos de queimadura, às vezes o cara tem que tirar a pele com raspagem para passar a pomada em cima. Se não passar, vai ficar tudo enrugado e a carne que vai crescer por cima vai crescer feia. Penso que muitas coisas que Deus quer nos curar, Ele dá remédio, mas outras Ele precisa fazer doer um pouco mais para que então eu possa receber o remédio de Deus. Ele precisa fazer com que o sangue corra novamente, para isso talvez Ele tenha que raspar o machucado. Porque nós somos pessoas que evitamos a dor, mas Deus não vê na dor o mesmo que nós. A dor às vezes é didática. Não somos budistas que veem a dor como um sentido de aperfeiçoamento ou espiritistas que pensam na dor como pagar um karma, mas nós entendemos o sentido didático da dor e do sofrimento, porque Jesus Cristo nos ensinou que a dor e o sofrimento dele serviriam para ensinar a humanidade acerca do amor de Deus. Amém? Bom, terminamos aqui a fala, mas eu gostaria de ouvir os irmãos, se em algo os irmãos foram alcançados, se teve algum trecho da Cominical que abençoou vocês, né? Pode levantar a mão aí, diga. Bom,